Nesta breve introdução ao curso, nós vamos pensar aqui alguns assuntos, alguns pontos que são fundamentais para o início do nosso treinamento na simbologia, né, na sua formação como simbologista. E o primeiro tópico é exatamente o que é um símbolo. Então, o símbolo ele é a representação visível ou audível de uma ideia, de um pensamento, né, de um conceito. Então, ele possui um significado bem amplo. Inclusive, algumas literaturas fazem a diferenciação entre signo, sinal e símbolo propriamente dito. Aqui no nosso curso, a gente não vai discutir essas teorias, essas abordagens, né? Não porque a gente considera equivocado, mas porque a gente sempre gosta de dar uma tônica prática e objetiva. Então, se o objetivo desse curso é transformar você num simbologista ou numa simbologista, todas as nossas aulas vão focar nisso, né? Então, ficar discutindo o que é símbolo, o que é signo, o que é sinal, o que é símbolo natural, o que é símbolo alquímico, né? Isso não vai te ensinar a interpretar um símbolo, porque conforme a gente vai ver aqui ao longo do nosso curso, esses conceitos não fazem a menor diferença. O que vai te capacitar a interpretar um símbolo é o seu conhecimento, né, sobre a linguagem simbólica, o significado isolado de determinadas iconografias, o seu conhecimento geral, a sua capacidade de se concentrar no símbolo, de meditar sobre o seu significado, a sua sensibilidade. É isso que te capacita a ser um bom simbologista. Mas, para fins didáticos, aqui vou fazer aqui uma breve apresentação aqui de cada um desses conceitos. Então, por exemplo, o signo, ele faz uma representação exata, objetiva de determinada coisa. Então, por exemplo, se você vai aí num shopping, num restaurante, e você vai procurar o banheiro sanitário, né? Então você vai, normalmente existe o banheiro masculino e o feminino. Então você identifica o banheiro masculino pelo desenho, né, o contorno de uma figura masculina. Então aquilo ali é um signo, né? Ele representa exatamente aquilo que está desenhado. Então se você viu desenhado ali uma figura masculina, ele está se referindo ao homem. E pelo contrário, se você vê o desenho de uma mulher, o contorno de um corpo feminino, está representando realmente ali um local para mulheres. Então, isso são signos, né? Rótulos de embalagem, né? Que está descrevendo, aqui, que tem um nome ali do produto, né? É um signo, né? Está descrevendo exatamente o que contém. Já o sinal, ele implica numa ação, implica em uma atitude. Então, se você está, por exemplo, você está dirigindo, né, ou dirigindo, caminhando, e você dá de frente para um semáforo, e você vê o sinal vermelho para você, né, então aquilo ali é um sinal de que você deve parar. Se você vê o sinal verde, é um sinal de que você pode progredir, que você pode continuar andando. Você olha, sai aí agora da sua casa, você olha para o céu. Você vê nuvens acinzentadas, alguns trovões. Isso é um sinal de que existe uma chuva, uma tempestade a caminho, né? Então, esse é o conceito aí básico, né, de sinal e de signo e sinal, né? Já o símbolo, ele vai além, né? O símbolo ele permite uma interpretação, né? Então, por exemplo, a mesma figura masculina e feminina, dependendo do contexto, ele pode deixar de ser um signo para se tornar um símbolo. A gente vai ver aqui ao longo das aulas
Por exemplo, na iconografia alquímica, quando a gente tem um homem e mulher, a gente está representando, pode, dependendo ainda da iconografia, dos elementos que estão em volta, a gente pode estar representando ali uma conjunção dos contrários, né, se tornando um, né, os opostos. Né? Então, isso é um símbolo. Né? Então, o símbolo ele permite uma interpretação, que pode ser uma interpretação psicológica, uma interpretação objetiva, ou uma interpretação iniciática aí dentro do universo da alquimia e do esoterismo. E desde o momento que a gente acorda, a gente dorme, a gente faz uso dos símbolos. Né? O símbolo ele surgiu com a própria natureza. Por exemplo, de acordo com a narrativa bíblica, Adonai, o Criador, Deus, ele instruiu o homem a nomear as coisas, né? Dar nome aos animais, às plantas, a tudo que compõe a natureza, os planetas, as estrelas, tudo que faz parte aí da criação, o Criador instruiu ao homem para que ele nomeasse. O nome é um símbolo. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a palavra leão, vem logo à nossa mente aquele animal, né? Um determinado animal. Quando a gente fala leão, você não pensa no elefante. Né? Então, para cada nome, a gente está associando uma coisa. Né? Então, são símbolos naturais, são símbolos objetivos. Mas, dependendo do contexto, a mesma palavra leão, ela pode assumir um significado simbólico diferente daquele objetivo. Ele lutou como um leão. Então a gente já está, por associação, né? Porque quando a gente pensa no animal leão, a gente pensa que é no animal forte, o rei da selva, o líder, o guerreiro, né? O corajoso. Então quando ele lutou como leão, por associação, a gente toma de empréstimo essas qualidades e atribui à pessoa. Né? Ela lutou de forma corajosa, ela foi campeã. Né? A mesma coisa a águia. Né? A águia ela representa o líder, né? É o arquétipo do líder. Inclusive, arquétipo é um desdobramento do significado do símbolo. Quando a gente vai ver aqui no curso que o símbolo ele pode ter um significado pessoal, pode ter um significado coletivo, e esse significado coletivo, né, ele tem uma escala, né? Então ele pode ter um significado padrão dentro de um grupo, dentro de uma escola iniciática, dentro de uma ordem, dentro de um curso, dentro de uma nação. E quando esse significado, ele mais ou menos, né, porque não existe aqui uma unanimidade em termos de simbologia, mas quando ele assume uma proporção universal no mundo, né, global, no inconsciente e coletivo de uma forma geral, esse símbolo ele já se torna um arquétipo. Né? Então, e esse conceito de arquétipo ele varia, tá? Também não é algo padronizado, mas aqui no nosso contexto aqui, do nosso curso aqui de simbologia, o arquétipo ele significa isso. É um símbolo que se tornou, cujo significado se tornou mais ou menos universal. Né? Faz parte aí do inconsciente coletivo. Então, por exemplo, quando a gente fala de Áries, de Touro, de Gêmeos, a gente chama isso de arquétipos, porque o entendimento astrológico ele é meio quase que universal. Né? Então, por isso que a gente chama de arquétipo. Né? Mas aqui no curso a gente vai chamar tudo de símbolo. Né? Porque na prática, né, isso para a nossa interpretação não vai fazer grande diferença a gente ter a consciência de que determinada símbolo não é um símbolo, é um signo, é um sinal, é um arquétipo. Na prática isso não vai fazer a menor diferença. Pelo menos não aqui no nosso método. Né? Então, esses símbolos naturais, né, eles denotam até um ensinamento do Criador. Né? Muitas coisas, quase tudo, né, na natureza, traz um ensinamento, traz uma mensagem. Né? Se você vê, por exemplo, uma cobra, né, normalmente a cobra peçonhenta ela tem o formato da cabeça meio triangular.
Já uma cobra não venenosa, né, não peçonhenta, ela já não tem a forma a cabeça dela não tem a forma de um triângulo, já é mais arredondada, né? Então isso é um símbolo natural, né? É uma maneira, é uma mensagem, né? É um sinal, né, que o Criador imprimiu ali na sua criação para que a gente possa identificar. A mesma coisa os planetas, as estrelas, né? Elas ocupam uma determinada posição no esquema das coisas, porque tem uma função. Então, tudo isso são símbolos naturais, né? Elas encerram ali, esses símbolos encerram um significado. E com o avanço aí do ser humano, do seu aprendizado, do seu processo evolutivo, ele foi criando uma vasta iconografia, né, que será também objeto aqui de estudo do nosso curso, né? Então, a gente tem aqui na ilustração, por exemplo, uma cruz ansata ou Ankh, né? Tem um significado, né? Na civilização egípcia tem um simbolismo, né? E tudo são símbolos que a gente vai estudar, né? São objeto de estudo aqui do nosso curso, né? Então, o símbolo basicamente é isso, né? São sinais, são elementos visuais, audíveis, que encerram um significado, né? Encerram um conceito, um ensinamento, um aviso, né? Então, o símbolo ele tem um significado bastante amplo. Aqui no PDF, a gente faz também aqui uma abordagem aqui do significado da palavra, né? Uma das possíveis etimologias da palavra símbolo. Nas pesquisas que eu venho realizando aí nas literaturas, né? Inclusive daquelas que serão indicadas aqui na próxima aula, a gente vai ver que também não existe uma unanimidade com relação ao próprio significado da palavra símbolo. A gente vai ver possíveis origens, né? E cada uma tem a sua variante, né? Mas o fato é que símbolo ele é a representação de algo maior, né? Um significado, um entendimento. Essa é a ideia central de símbolo. Então, a sua principal função, né, é comunicar, ensinar, transmitir um entendimento, um ensinamento. Essa é a principal função do símbolo. E dentro aí dessa transmissão de conhecimento, a gente pode até falar sobre experiência iniciática, que é quando a gente se concentra, medita, né, sobre determinado símbolo, a gente tende a se tornar um com ele. E dependendo do símbolo, né, da mensagem que ele está carregando, isso vai permitir uma transformação interior. Isso vai provocar uma consciência mais elevada. Você vai passar a ter consciência de coisas que antes você não tinha, né? E o objeto dessa consciência, o significado dessa consciência, pode provocar uma mudança no seu ser. Então, o símbolo, né, ele tem aí essa dupla função: transmitir uma informação e provocar transformações. Todo simbologista deve formar a sua biblioteca mental de símbolos. E o que vem a ser isso? Muitas ilustrações alquímicas e esotéricas, elas são ricas, né, em elementos gráficos. Então, primeiramente, você deve estudar símbolo por símbolo, pelo menos os principais, né? Então, uma parte considerável aqui do nosso curso, uma parte considerável aqui das aulas do nosso curso, são para estudar isoladamente determinados símbolos, né? Eu já falei isso, né, na aula anterior. A gente vai ver o significado isolado de muitos símbolos, de muitas figuras, né? Obviamente, não todas, a gente não tem condições aqui de criar uma aula para todo e qualquer símbolo, né, isolado. A gente vai focar naqueles que são mais recorrentes, né, aí dentro da iconografia alquímica e esotérica, né?
Mas, além daquilo que será transmitido, será disponibilizado aqui no curso, cabe a você, né, realizar um estudo paralelo, né, das literaturas que serão aqui indicadas na próxima aula, para você enriquecer, você formar a sua biblioteca mental. Isso será de bastante ajuda, né, na verdade fundamental, né, porque quando você estiver de frente aí para uma ilustração, a revelação que você alcançar ali sobre o significado daquela ilustração vai estar muito fundamentado na sua bagagem interior, né? na sua biblioteca ali de símbolos. Você vai enxergar aquilo que você já interiorizou como significado. Então é muito importante que você dê a máxima atenção aqui em cada aula, onde a gente vai estudar o significado de cada símbolo, e que paralelamente você faça o estudo da literatura que será recomendada. Além do estudo aí da simbologia, né, individual aí de cada símbolo, é altamente recomendável que você faça um estudo histórico, mitológico das principais civilizações. E por que é importante a gente ter, né, esse estudo? Quando a gente tem contato, né, com o estudo mitológico, isso vai amaciando a nossa imaginação. Então, a gente vai estar habituado ao imaginário. A gente vai sair um pouco daquela visão cartesiana, objetiva, racional, e estimular um lado mais intuitivo, mais emocional. E isso é muito interessante, é uma ferramenta muito útil para se interpretar um símbolo. Então, a gente precisa ter a nossa imaginação amaciada, né? E o conhecimento histórico também é de muita ajuda, porque faz toda a diferença quem concebeu, quem fez determinada ilustração alquímica ou esotérica e a época que essa pessoa viveu. Porque nós somos influenciados pelo meio, né? E dependendo quando a gente tem esse conhecimento da pessoa, da época em que ela viveu, o contexto, isso pode ter um significado bastante diferente, conforme você vai notar, vai perceber aí ao longo da sua formação como simbologista. Esse conhecimento, mais um conhecimento geral, será muito útil. Então, um bom simbologista, ele necessariamente deve ser uma pessoa culta, porque quanto mais dos elementos ali que compõem a ilustração você tiver conhecimento, maior será a riqueza da sua interpretação. Então, por exemplo, tem muitas ilustrações alquímicas que trazem animais. Então, se você é uma pessoa que você olhar para aquele animal, você reconhecer que espécie você, por exemplo, sabe determinar o perfil daquele animal, o seu comportamento, os seus traços característicos, né, em termos de comportamento, vai trazer uma riqueza de interpretação muito, muito maior. Algumas ilustrações podem trazer instrumentos musicais, outros instrumentos médicos. Enfim, pode trazer uma variedade muito grande ali de elementos. Então, quanto mais culto você for, mais facilidade você vai ter de identificar alguns objetos nas ilustrações, né? E vai se tornar muito mais fácil, né? Muito mais acessível, né? a alcançar o entendimento que o símbolo, né? Que a ilustração está tentando nos transmitir. Então, história, mitologia, conhecimentos gerais. Foque, né, em acumular esse tipo de conhecimento. Não se preocupe com qual livro que você deve estudar, deve ler, porque isso é tema da próxima aula. A gente vai passar uma lista aqui de livros para você providenciar. Todo conhecimento deve ser submetido à prática. Então, aqui ao longo do nosso curso, teremos alguns exercícios práticos. A cada X aulas a gente vai propor um exercício, né? Eu já falei sobre isso na aula anterior, né? Mas só para recapitular, então, a cada número de aulas, a gente vai entregar aqui uma ilustração. A gente vai começar com ilustrações simples e depois vai
tornando ela cada vez mais complexo, né? E a gente vai disponibilizar a nossa interpretação, né? E só que você não vai ler e você vai meditar, vai imprimir, vai levar para o seu oratório, se possível, e fazer, né? Se concentrar e meditar sobre ela, né? Sobre essa ilustração, esse símbolo, e você vai anotar todas as suas impressões, né? E depois que feito, aí sim você vai confrontar com a nossa, né? Você não vai enviar isso, né? A gente não tem condições de ficar lendo exercício de milhares de pessoas, né? O nosso tempo já é bastante escasso aqui com a leitura dos relatórios, né? Das câmeras. Então, para uma questão mesmo, uma limitação mesmo humana aqui, a gente não tem condições de receber todos os exercícios, né? de todas as pessoas. Então, por isso a gente já vai disponibilizar uma leitura pessoal, não é um gabarito, só é apenas uma interpretação diferente para que você confronte e apenas por curiosidade verificar se quais pontos, quais interpretações se assemelharam, quais se distanciaram, né? Não com o intuito ali de ser uma correção, né? É apenas um compartilhamento de visões, né? A gente recomenda, né, apesar desses exercícios serem opcionais, a gente não vai cobrar isso, né, você vai conseguir avançar por todas as aulas. A gente recomenda que você separe aí um tempo e faça aí com bastante diligência, com bastante disciplina, entusiasmo, esses exercícios, porque eles serão muito valiosos aí para a sua formação como um simbologista. O que nos leva a dizer, né, que não existe padrão, né, não existe interpretação errada, né, dentro de determinados limites, né, não existe interpretação errada. Você vê, por exemplo, o simbolismo do corvo, né? Para alguns povos, o corvo pode ser um sinal de mau agouro, para outros pode ser sinal de boa sorte. Vê o próprio caso da serpente, né? Em algumas tradições, ela tem um significado positivo, em outras, o oposto. Na própria narrativa bíblica, né, em diferentes passagens da Bíblia, a gente pode ver significados opostos. Então, por exemplo, o mito da queda, né, quando a serpente seduz, né, ela convence a provar do fruto proibido, ali a serpente evoca a ideia de algo traiçoeiro, de um enganador, né, de uma astúcia negativa, né, que nos convence à queda, né, que tenha esse convencimento tem como consequência a queda, né, ao engano. Mas ainda no Antigo Testamento, a cobra, a serpente, ela assume um significado de cura, né? Inclusive está naquele vídeo, naquele artigo, a gente faz a interpretação do nosso próprio brasão, né? Ali a gente traz um relato, né, de uma passagem bíblica, né, de que Adonai ordenou que fizesse um poste e pendurasse ali uma serpente. E todos que olhassem para ela seriam curados, né, das próprias picadas, inclusive das próprias picadas de cobras ali do deserto, né, e aqueles que olhassem para a serpente estariam curados. E não é por acaso que a área aí da saúde, da medicina, todas elas utilizam uma serpente, né? A serpente ela também simboliza isso, né? O próprio processo ali de cura, dentro ali da alquimia, de elevação espiritual. Se essa cobra estiver mordendo o próprio rabo, né, pode significar a unidade da matéria, né? São simbologias que a gente vai estudar aqui ao longo do nosso curso, né? O Ouroboros, né, pode significar infinito, né? Então varia bastante. Então a interpretação, né, tem muitos símbolos que falam de diferentes maneiras para diferentes pessoas,
Então, a gente vê isso, né, conforme eu disse no vídeo anterior, a gente vê muito embate, na internet, né, muito embate sobre determinados significados, determinados conceitos. Então, a pessoa ela pega um determinado significado e aquilo ali para ela pega aquilo ali como um padrão. Então, quando ela vê algo um pouquinho diferente para ela rotula como errado. Um simbologista não pode ter essa visão muito radical, muito pragmática das coisas, de que é isso e acabou. Né? A gente tem que estar sensível às possíveis mutações desses significados. Então, um bom simbologista, ele navega por possíveis significados. Né? E, sobretudo, na alquimia, né? Que esse significado ele é mais pulverizado, ele tende a ser mais pulverizado ainda. A gente vai ver que muitos enunciados, muitos símbolos, ele tem uma aplicação, pode ter uma aplicação psicológica, uma aplicação alquímica do ponto de vista laboratorial e outro do ponto de vista espiritual. Né? Alguns símbolos alquímicos têm essa particularidade. Então a gente precisa estar aberto, né? a diferentes interpretações. Então esquece essa coisa aqui de interpretação certa e interpretação errada. Isso não existe no universo aí do simbolismo. Só na mente de uma pessoa radical, fundamentalista, é que existe o padrão. No nosso, como simbologistas da IHSA, não. Isso não existe esse tipo de padronização, né? Dentro de determinados limites, né? Então, procure estar sempre aí com o coração e mente aberta a diferentes interpretações, restrições de conteúdo. Então, como já deve ser, né, do seu conhecimento, a nossa Irmandade, a estrutura principal dela, original, né, são as 4 câmeras. Ali é a espinha dorsal da IHSA, primeira, segunda, terceira, quarta câmara. Existe, né, uma quinta câmara, né, que essa quinta câmara tem ainda subníveis, né, algo equivalente a graus, né, são mais de 10, e cada uma delas tem, né, um objetivo. O progresso ele está sujeito à aprovação. Né? Então, sempre que aqui no nosso curso de simbologia inevitavelmente a gente vai ter contato com um símbolo que diz respeito ao conteúdo abordado em uma das câmeras. Né? Então, sempre que a gente se deparar com simbologias cujo assunto esteja relacionado à segunda, terceira, quarta câmara, né, e superiores, a gente ou não vai abordar ou vai abordar de uma maneira limitada, para não entrar em conflito com o que é abordado nas câmaras superiores. Então a gente vai ver principalmente aqui os símbolos que representam os elementos. Né? A gente vai ver que a literatura representa os 4 elementos de uma maneira, a gente representa de outra. Né? Então a gente fala nisso nas câmaras superiores, então a gente não vai explicar o porquê aqui no curso de simbologia. Da mesma forma, simbologias relacionadas à astrologia, sobretudo a astrologia hermética. A gente não vai aprofundar muito porque esse assunto, né, é abordado a partir da quarta câmara, né? A astrologia hermética, para ser mais específico. Então, da mesma forma, né, as 3 substâncias, o próprio estudo dos 4 elementos. Então, muita coisa a gente vai apenas passar pela superfície, né? Ou a gente nem vai passar, para justamente não entrar em conflito com aquilo que é entregue somente nas câmaras superiores. Né? Então, dependendo da sua dúvida, quando você encaminhar, sempre que a gente vai falar, olha, esse é um assunto restrito às câmaras superiores. Então, já está aqui devidamente explicado, né, o motivo. E após um determinado número de aulas, e aqui na data da gravação dessa aula esse número não está determinado,
você vai encontrar uma aula, né, sobre o certificado. Nessa aula vai ter um exercício. Esse sim você vai entregar. A gente vai passar, né, um ou mais símbolos e você deverá fazer a impressão, se for possível, você imprime e vai se concentrar, meditar. A gente vai ensinar o método, né, de interpretação, esses detalhes aí de como fazer. A gente vai ter uma aula aqui específica, não se preocupe agora com isso. E você vai encaminhar as suas reflexões. Dependendo da sua interpretação, né, a gente vai aprovar ou não o seu certificado. Sendo aprovado, a gente vai responder o e-mail já com o seu certificado, né, anexo no formato PDF. É complicado, né? Não é muito simples a gente dizer quanto tempo uma pessoa, após quanto tempo de estudo, uma pessoa pode se identificar como simbologista. Esse tempo, na prática, ele varia de pessoa para pessoa, porque cada um tem a sua própria bagagem, né, espiritual, de conhecimento, de cultura. Né? Cada pessoa tem a sua história, tem a sua bagagem aí encarnatória. Né? Então é complicado você padronizar isso. Né? Mas a gente precisa, né? Porque a gente está aqui numa plataforma, né? Uma pessoa não pode ter um tempo diferente da outra aqui, onde essa aula do certificado será disponibilizado. Né? Então, assim, eu considero que 5 anos seja, dependente do seu nível, seja um tempo razoável, desde que você conduza o estudo aí com dedicação, com empenho, com disciplina. Né? 5 anos é um excelente tempo para você se identificar como simbologista. Mas a gente vai disponibilizar esse certificado a partir de 18 meses. A gente está sendo super generosos aqui, né? Mas eu recomendo que você ainda que você alcance essa aula do certificado, eu sugiro que você faça um escrutínio aí interior. A primeira avaliação deve ser feita por você. Né? Se você se achar confiante, se você se sente aí, no pleno domínio de tudo que foi transmitido, aí sim você entrega esse exercício e, mediante a entrega, a gente já vai concluir que você, né, se julga preparado, né? E a gente vai emitir o seu certificado aí com o seu nome em um modelo aqui parecido com esse. Né? Ele está sujeito a alterações, né? A gente pode alterar. Né? E quando você receber, imprima, né? Como uma recordação. Né? Não é o certificado que faz o simbologista, é a sua real capacidade de interpretar. Né? Isso aqui é apenas uma maneira de reconhecer o seu esforço. Né? Então, essa é a função do certificado. Na próxima aula, a gente vai tratar sobre livros e materiais recomendados aqui para o nosso curso. Né? Essa aula, né, como todas as outras, tem aqui o PDF, né, tudo que foi dito aqui. Né? Aqui está a transcrição desta aula. Então, receba aí o meu fraterno abraço e até a próxima.